Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice, eu vim gravar mais uma palavra aqui para vocês no YouTube, a paz do Senhor, e espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vim falar sobre um pouco sobre identidade, e eu vou ler para vocês Salmo 139, que é um salmo muito lindo, um salmo que fala muito sobre identidade, que fala muito sobre quem nos criou, e que Deus criou o nosso íntimo, Deus nos criou de uma forma especial e única. E eu vou ler para vocês o Salmo 139 inteiro e eu vou focar em alguns versículos. E eu vou ler para vocês Salmo 139 que diz: Para o mestre de música davídico, um salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentarás. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto o que se revolta contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse salmo é muito importante numa vida cristã e eu peço que vocês possam meditar nele, porque é um salmo que fala muito sobre quem nós somos e quem nos criou, sabe? Fala muito de quem nos formou e quem fez plano para nós quando a gente estava no ventre da nossa mãe, quando a gente ainda era um embrião. Então Deus, Ele sabe quem nós somos e nós não podemos duvidar disso. E isso é uma coisa que no mundo, principalmente nos jovens, que nós ainda estamos conhecendo quem nós somos em Cristo, isso é uma coisa que muitas pessoas estão perdendo as suas verdadeiras identidades. Tem pessoas que nem sabem quem elas são. Tem pessoas que nem sabem quem elas realmente são. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente tenha essa certeza, que a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia tem muitos livros que falam sobre quem nós somos e que Deus, Ele deixa bem claro que a gente é filho dele, filha dele, que a gente quando a gente entregou a nossa vida para Ele, a gente não é mais órfão, a gente é filho, a gente é filha. Então a gente tem que ter essa convicção e colocar isso na nossa mente, porque o mundo vai tentar mudar a nossa identidade com o pecado, com coisas que não agradam a Deus. Então a gente tem que ter essa certeza que a nossa identidade está em Cristo e que Deus tem a certeza do que Ele fala sobre nós, porque Ele nos criou, né? E Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai celestial, é aquele que nos criou, porque a gente tem um Pai terreno
né? O Pai da Terra, né? Que é o Pai da Terra e o Pai Celestial. O Pai Celestial, ele sabe exatamente quem você é. Então, o Pai Celestial, ele sabe o que está na profundeza da sua alma, do seu íntimo, aquilo que você não fala para ninguém, ele sabe. E não adianta esconder quem você realmente é de Deus, porque ele sabe quem você realmente é. Então, a gente não pode fingir, a gente não pode colocar aquela máscara na frente de Deus, porque ele sabe o que está por trás da máscara. Então, a gente tem que ter essa certeza que a gente está sendo verdadeiro com Deus e com as outras pessoas também. Então, que a gente possa colocar isso na nossa cabeça, que a gente não pode fingir com Deus, né? Então, eu vou ler alguns versículos que eu vou focar aqui nessa palavra, que é o 13 e o 14. Eu vou ler aqui para vocês. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Convicção é certeza. Davi aqui está falando com uma certeza, né, que Deus criou ele e que Deus criou ele de uma forma especial e admirável, de uma forma única. Então aqui convicção, ele tem certeza disso, ele tem certeza do Deus que criou ele. Então isso é muito importante também ter essa convicção, que o Deus que nos criou, ele nos criou de uma forma única. Cada um tem talento, cada um tem um chamado, cada um tem o seu talento, o seu propósito, né? Então cada um tem o seu propósito único. Então a gente tem que ter isso na nossa mente, que a gente foi formado e criado com um propósito. Porque isso é muito importante, porque muitas pessoas se acham inúteis. Por quê? Porque acham que não tem um propósito de vida, mas tem. Só que essa pessoa ainda não reconheceu quem ela é em Cristo. Ela reconheceu quem ela é para as pessoas e não em Cristo. Porque muitas vezes a gente deixa que o mundo e as pessoas nos definam. E realmente, a sua mãe ou seu pai sabe fatos sobre você, porque é seus pais. Mas Deus, ele sabe o que está na sua alma, quem você verdadeiramente é e quem você será, porque ele sabe o futuro. Ele escreveu no seu livro, como está aqui: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes de você existir, Deus já sabe o que você vai ver. Então isso é muito importante, mas muitas pessoas não reconhecem isso e vivem uma vida que não tem, que acha que não tem como posso dizer? Que não faz sentido. Por quê? Porque muitas pessoas vivem uma vida que elas querem. E diz na Bíblia que a gente não pode viver segundo a nossa carne, a gente tem que viver segundo o Espírito. Está em Romanos 8. Romanos 8 diz que a gente tem que viver segundo o Espírito e não a carne, porque a carne é pecaminosa. Então a gente tem que ter essa convicção que a gente não pode viver uma vida que a gente quer, mas uma vida que Deus quer, uma vida que Deus planejou para nós. Isso é muito importante. E eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que eu escrevi. E eu escrevi bastante. Não vou não vou mostrar todas as páginas, mas eu vou resumir aqui o que eu escrevi. Quando nós conhecemos quem nós somos, nós não deixamos que o mundo nos defina. A importância de ter Jesus na nossa vida é isso. Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, nós conhecemos quem nós verdadeiramente somos. Como diz em Salmos 139, 13, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E isso é muito importante, porque quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente sabe que nós verdadeiramente somos, porque na palavra de Deus tem muitos versículos que falam quem a gente é, que Deus revela o chamado. Por exemplo, Jeremias, ele foi um homem escolhido por Deus, e no primeiro versículo de Jeremias, no primeiro capítulo de Jeremias, desculpa, fala que revela o chamado de Jeremias. Eu vou ler para vocês no final desse vídeo alguns versículos que falam sobre a nossa identidade na Bíblia. Deus nos criou e sabe Deus sabe os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deus, ele sabe o que você pensa toda hora.
Ele sabe o que você está planejando, ele sabe o que você está sentindo. Se você está triste, ele sabe. Se você está alegre, você sabe. Não adianta fingir, porque Deus, ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe os seus pensamentos, ele sabe o que você está pensando, o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Então ele sabe o que você está pensando, então não adianta você fingir com Deus, porque ele sabe tudo o que você está pensando, o que você vai fazer. Então Deus, ele conhece os seus pensamentos. Então a gente tem que ter esse conhecimento e tomar cuidado do que a gente pensa, né? Porque muitas vezes a gente pensa algo tão ruim e a gente não leva a sério, mas a gente tem que levar a sério o que a gente pensa, o que a gente imagina, porque isso é muito importante, porque a gente pode pecar nos nossos pensamentos, então que a gente possa ter cuidado com o que a gente pensa, o que a gente imagina, e pedir perdão a Deus se a gente pensar em algo ruim. Não sei porque eu entro nesse assunto, mas Deus nos criou e sabe quem nós verdadeiramente somos. Ele sabe tudo que está no nosso coração. Deus vê tudo o que há nas profundezas da nossa alma, por mais que esteja oculto aos olhos do homem. Então isso significa que não podemos fugir ou nos esconder de Deus, ou criar a nossa própria identidade, porque Deus está em todo lugar. Ele vê tudo. Deus nos conhece mais do que nós imaginamos. O conhecimento de Deus está além do nosso alcance. Ele realmente está aqui no Salmo 39 que diz. No Salmo 39 diz que o conhecimento de Deus está além do nosso alcance, além daquilo que a gente pode atingir. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Então, o conhecimento de Deus é um conhecimento que a gente não pode ter, porque Deus, ele sabe o que a gente vai fazer amanhã. E eu nem sei o que a gente vai fazer amanhã. Tipo assim, eu planejo na minha cabeça, mas Deus sabe o que vai acontecer. Então, por que você duvida tanto do que Deus diz sobre você, se Ele sabe o que você vai ver no futuro? Muitas pessoas não vivem o propósito de Deus porque elas duvidam daquilo que Deus diz sobre elas. Muitas pessoas estão paradas na cadeira e esperando. Por quê? Porque as pessoas não querem reconhecer aquilo que Deus diz sobre elas e não querem aceitar o chamado, o dom que Deus tem para Deus quer para elas. Então a gente tem que ter essa convicção que a gente não pode viver assim para sempre, porque Deus, ele tem algo grande para nós, mas a gente tem que aceitar, a gente tem que receber isso na nossa vida e nos esforçar para viver aquilo, nos esforçar para viver o propósito, nos esforçar para viver uma vida que agrada a Deus e buscar mais a Deus, e buscar a face, buscar ver a face de Deus, refletir mais a Cristo. Então a gente tem que ter essa convicção e reconhecer o que Deus diz sobre nós e saber a nossa verdadeira identidade em Cristo. Isso é muito, muito importante, em saber quem a gente é. Porque a gente não sabe quem a gente é, a nossa vida não faz sentido, a nossa vida não faz, a gente não sabe por que a gente foi criado. Por isso que muitos jovens se perguntam quem eu sou, por que eu estou aqui, por que eu estou nesse mundo, por que eu nasci? Por quê? Porque não busca quem eles são em Cristo, quem eles são para o Criador. E muitas vezes os pais também não incentivam os seus filhos, ou realmente nem os pais sabem quem eles são. Então, ou não conhecem a Cristo, ou não aceitou Cristo. Então leva o seu filho para esse mundo. E o mundo, ele cria uma identidade falsa. Cria uma identidade que é temporária. Que o prazer no mundo, ele é temporário. Então a identidade que o mundo te dá é temporária. Porque muitas pessoas mudam de identidade, mudam de a pessoa é desse jeito agora, aí daqui um tempo é de outro jeito. Então a gente tem que reconhecer que a gente foi formado por alguém que é maior do que nós. E isso é um privilégio, porque Deus, ele é perfeito, mas ainda assim Ele quer que a gente seja usado por Ele para levar outras pessoas para Ele. Então isso é um privilégio. Então que você possa aceitar Jesus
e saber quem você é nele, porque é maravilhoso. É maravilhoso você saber que você foi criado por um Deus tão poderoso, porque você reconhece que você é único, que você é única e que você tem um propósito único, que você tem um chamado único. Então isso é muito importante. Então que nós possamos ter esse conhecimento de quem nós somos. Ok. Por isso, não podemos duvidar daquilo que Deus diz sobre nós. Deus nos criou de uma forma única. Ele nos criou de uma forma especial. E cada um de nós temos talentos, dons ou chamado. Quando você sabe quem você é, isso define o que você... Quer dizer, uma pergunta de reflexão. Quando você sabe quem você é, isso define o que você vive? Ou melhor, quando você sabe quem quer ser, isso define o que você vive? Vou ler esse pergunta de novo. Quando você sabe quem você é, isso define o que você vive? Ou melhor, quando você sabe quem quer ser, isso define o que você vive? Não podemos viver do jeito que nós queremos. Nós precisamos viver do jeito que Deus quer. Quando nós nos perguntamos quem nós somos, será que nós estamos buscando o que Deus diz sobre nós ou a nossa carne pecaminosa, a nossa carne pecadora? Como diz em Romanos 8, que nós, quando entregamos nossa vida para Jesus, nós vivemos como diz em Romanos 8, nós, quando entregamos nossa vida para Jesus, nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu vou abrir aqui para vocês Romanos 8, para vocês terem uma base bíblica. Mas em Romanos 8, diz sobre isso que quando a gente aceita Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a gente vive segundo o Espírito. Então, essa pergunta de reflexão é: quando você sabe quem você quer ser, isso define que você vive? Sim. Porque quando você sabe quem você quer ser, é quando você sabe, eu quero ser uma médica. Você colocou isso num papel e você colocou ali que você quer ser uma médica. Porque eu gosto de cuidar de pessoas. Eu quero ser uma médica. Então você colocou isso. Por exemplo, eu quero ser médica. Isso é uma verdade. Eu quero ser médica, se Deus quiser, né? Se Ele quiser. Então, tipo assim, quando a gente sabe quem que a gente quer ser, isso define o que a gente vive. Quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, isso define o que a gente vai viver. Por quê? Porque quando você sabe quem você é em Cristo e Deus revela para você o seu propósito, você sabe que você vai viver no futuro. Então é muito importante que a gente viva segundo o Espírito. O que é viver segundo o Espírito? É você viver a vontade de Deus, a perfeita, agradável vontade de Deus. Então isso é muito importante a gente saber isso, porque muitas vezes a gente vive o que a gente quer. E muitas vezes a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. E isso é uma coisa que é tão difícil a gente colocar isso na nossa cabeça, porque o ser humano é tão orgulhoso que muitas vezes a gente não reconhece isso, a gente não aceita isso. E a gente vive do jeito que a gente quer, mas vai chegar uma hora que você vai ficar frente a frente com Deus e você vai saber que você tá errado, entendeu? E aí você vai chegar numa hora que você vai pensar na sua vida, olhar para trás e vai ver o quanto você desperdiçou a sua vida, né? E você vai ver que você tem que gastar a sua vida por Ele e não para si mesmo. E Paulo reconheceu isso quando ele aceitou a Jesus. Então isso é muito importante, porque Paulo ele era alguém que matava cristãos. E ele teve um encontro com Jesus. E ele falou que a vida dele não valia mais. A vida dele não valia mais. Uma vez que ele colocou o óleo dele em Cristo, nada mais satisfaz, né? Então aquela música da Life of Music, que eu gosto muito. Uma vez que eu coloquei no óleo em ti, nada mais me satisfaz. Isso é o exemplo de Paulo, porque Paulo, quando ele entregou a vida dele para Jesus, nada para ele tinha mais valor. Porque quando ele se encontrou com Jesus, ele encontrou o amor que não tem fim.
Então ele encontrou um amor que não tem fim. Então ele reconheceu que a vida dele não tinha mais valor. É a mesma coisa com a gente, porque quando a gente vive segundo o Espírito, a nossa vida não tem mais valor, a nossa vontade não tem mais valor. A vontade de Deus tem valor. Porque a nossa carne, ela é podre, a nossa carne, ela quer que a gente viva uma vida de pecado. Então a gente tem que ter esse conhecimento e aceitar Jesus para que a gente viva segundo o Espírito. E reconhecer isso, né? Que muitas pessoas não reconhecem. Então eu vou ler aqui para vocês. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortos, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá aí. Aqueles que vivem segundo o Espírito são filhos de Deus. Tá aí uma definição da nossa identidade. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente é filho de Deus. E isso é um privilégio. Porque a gente é imperfeito, mas Deus ele ainda quer ter um relacionamento conosco. Então isso é um privilégio, gente. Porque todos a gente erra contra Deus, mas Deus ainda quer ter um relacionamento com a gente, intimidade com a gente. Isso é um privilégio, porque por isso que é importante saber quem a gente é, né? Porque quando a gente sabe que a gente é filho de Deus, e a gente sabe quem Deus é, a gente fica, cara, eu não merecia isso, mano, eu não mereço isso. Mas Deus, ele ainda quer ter um relacionamento com a gente, e ele quer que a gente se arrependa todos os dias, a gente reconheça que a gente é pó, e depender dele, e ele quer que a gente vá pro céu, que a gente seja perfeito no céu, e viver com ele. Então, que amor é esse, né, que quando a gente descobre o amor de Deus por nós, a gente não quer saber mais do mundo. Porque o mundo, ele é tão temporário, o mundo, ele acaba. Mas a palavra de Deus não acaba. A palavra de Deus pertence para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre, né? Então a gente tem que... Por isso que quando a gente vive sob uma palavra, a gente tem a certeza que a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida vai se cumprir. Porque quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Então, aquilo que Deus fala sobre você é aquilo, por exemplo, se Deus chamou você para ser levita, você vai cantar em nações. Ele vai cumprir isso, mas você também tem que fazer a sua parte e se esforçar e buscar mais a Ele, e não se desviar. E guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Então isso é muito importante também. Então sim, quando nós sabemos quem queremos ser, isso define o que você vive. Por isso devemos buscar quem nós somos em Jesus e buscar a vontade de Deus na nossa vida, porque muitas vezes o que queremos não está alinhado com a vontade de Deus, e muitas outras coisas podem definir o que vivemos. Por exemplo, as nossas atitudes, porque quando nós só vivemos com atitudes ruins, vivemos uma vida segundo a carne, e ações têm consequências. Nós precisamos saber quem nós somos em Jesus. Em Jeremias 1, 4 e 5, aqui que eu vou ler alguns versículos que eu encontrei sobre... Desculpa, gente, que eu não posso ler. Vou ler aqui pra vocês. É Jeremias 1, 4 até o 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu designei profeta a nações. Então aqui está dizendo que
Gente, quando Jeremias estava... Antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele, Deus já sabia quem ele ia ser. É a mesma coisa com a gente, porque quando a gente tá no ventre da nossa mãe, Deus já sabe quem a gente vai ser daqui 10, 15 anos, 20 anos. Então, cara, isso é uma coisa que é muito maneiro, né? Porque quando a gente entrega a nossa vida pra Deus, e Deus, ele fala que a gente é, a gente fica tipo, meu Deus, não. Porque, tipo assim, gente, se vocês me conhecessem, tipo assim, antes, né? Antes eu nem estaria aqui no YouTube antes. Porque eu sou, até hoje eu sou uma pessoa tímida. Mas antes de eu me converter, eu era muito tímida. Tipo assim, muito. Eu não estaria aqui na frente da câmera. Então, tipo assim, Deus, ele tem tirado essa intimidade, essa timidez minha, porque por causa de um propósito que ele tem na minha vida. Mas, tipo assim, antes, se fosse Alice, eu não estaria aqui na frente dessa câmera. Isso é verdade, porque quando eu descobri quem eu sou para Deus, eu comecei a aceitar isso. E aí eu tô aqui no YouTube, gravando pra vocês e também gravo no Instagram. Então, assim, Deus, quando ele tem um propósito na sua vida, você não pode fugir. Infelizmente não. Tipo assim, é um privilégio e é uma coisa que a gente tem que estar feliz sobre isso. Porque quando a gente tem um propósito, a gente não pode fugir. Deus, ele sempre vai te trazer de volta, sabe? Deus, ele sempre vai te oferecer algo melhor, entende? Antes de você se perder. Então, assim, Deus, quando ele tem um propósito, ele não desiste. Ele não desiste. Deus, ele não desiste. Então, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente tem que saber quem a gente é em Cristo pra gente não desistir. Porque quando a gente sabe quem a gente é em Cristo e o que ele vai fazer na nossa vida, isso traz esperança. Então, que a gente possa saber quem a gente é em Cristo, porque isso é muito importante. E não deixar que o mundo nos defina, né? E eu vou ler pra vocês Colossenses 3, 1 até 4. Que também fala sobre identidade. 3, 4. Vou ler pra vocês. Portanto, que vocês... Colossenses 3, 1 até o 4, que diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente morreu. Nós mesmos, a nossa carne, a gente morreu para nossa carne, a gente vive segundo o Espírito. Então, a gente está vivo no Espírito. Na carne, a gente morreu para a carne. Mas a gente tem que viver uma vida segundo o Espírito, porque o Espírito, quando a gente vive segundo o Espírito, a gente está vivendo. E quando a gente vive segundo a carne, a gente está morto. Porque quando a gente vive segundo a carne, a gente vai morrer. Porque a consequência do pecado é a morte. Então a gente tem que ter essa certeza, esse conhecimento também e esse discernimento, que quando a gente vive segundo a carne, a consequência quando a gente vive segundo a carne é a morte. Então, aqui está dizendo que a gente tem que ter o nosso pensamento nas coisas do alto. Porque quando a gente tem o pensamento nas coisas do alto, a gente tem um pensamento elevado, um pensamento assim, que é tipo, que é sobrenatural, entende? Quando a gente coloca o nosso pensamento alinhados com o pensamento de Deus, a gente tem foco, e a gente fica focado naquilo que ele tem para nós. Em 1 Pedro 2, 9 até o 10 diz... Desculpa, gente. 1 Pedro 2, 9 até o 10, que diz:
Porém, são gerações. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, esse versículo é a minha conclusão desse vídeo, porque fala que a gente é. Então, você também pode meditar nesse capítulo, que é 1 Pedro 2, 9 até o 10, que é assim, um versículo que quando você lê ele, e quando você tá numa crise de identidade, você pode ler ele e você vai trazer um choque de realidade, que você é uma pessoa escolhida, você é a geração eleita. E a gente é a geração que vai fazer a diferença, né? Somos jovens cristãos que vamos fazer a diferença nessa geração através de Jesus. Então, será que nós estamos confiando naquilo que Deus diz sobre nós? Que nós possamos crer naquilo que Deus diz sobre nós. Porque quando nós cremos no que Deus diz sobre nós, a gente não vai deixar que o mundo nos confunda. A gente não vai deixar que o mundo coloque coisas na nossa cabeça, mentiras na nossa cabeça. Então que a gente tenha a certeza, que a gente confie em Deus, confie naquilo que Deus tem para a sua vida. Confie naquilo que Deus tem planejado e já planejou desde o ventre da sua mãe. E que Ele quer muito que você viva, porque é algo extraordinário, algo sobrenatural. Então que Deus possa falar, espero que Deus tenha falado com vocês através desse vídeo, que Deus continue falando com vocês, que Deus fale com vocês através de capítulos, versículos, e que Deus possa falar com vocês através desses vídeos também que eu gravo aqui no YouTube, no Instagram também eu gravo. Então que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Deus possa continuar guiando a vida de vocês, e você que ainda não aceitou Jesus, que você possa aceitar, porque vale muito a pena. Vale a pena saber quem você verdadeiramente é para o seu Criador. Então que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um ótimo final de semana. E eu também peço, tava quase esquecendo o vídeo, também peço que você, se você gostou desse vídeo, que você dê um like aqui, nesse vídeo, e que você se inscreva aqui no canal se você quiser, que você compartilhe essa palavra para que outras pessoas sejam impactadas pelo amor de Cristo, que outras pessoas possam reconhecer o amor que Deus tem por elas, e que pessoas possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e que esse vídeo possa alcançar pessoas que estão afastadas e perdidas. E eu também peço que vocês possam comentar aqui nesse vídeo, comentar aqui se você quiser nesse vídeo. E que Deus abençoe vocês, e que vocês tenham um ótimo final de semana. Amo vocês.